Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem delicado, muito humano, o desafio de cuidar dos pais na velhice, quando a saúde deles fica mais frágil. Exato. Temos aqui um relato pessoal muito tocante da Simone Moreira sobre a mãe dela, a Dona Rosa, que saiu na revista Cuidar. E também um olhar mais profissional sobre o acolhimento das famílias nas ILPIs, né? As instituições de longa permanência para idosos. Que muita gente ainda chama de casa de repouso, né? Isso, as casas de repouso. A ideia é explorar um pouco as decisões difíceis, as emoções todas que vêm junto e como buscar o melhor cuidado olhando por ângulos diferentes. É isso aí. É uma jornada que, nossa, mexe com muitas famílias, tem muito amor envolvido, claro, mas também muitas dúvidas, né? E aquela necessidade de se adaptar a uma realidade totalmente nova. Vamos ver como isso funciona? Bom, a história da Simone começa com um baque, né? A mãe dela, Dona Rosa, com 87 anos. Uma mulher super independente, ativa, sabe? Cheia de vida. Uhum. E, de repente, em outubro de 2019, ela tem um mal súbito e simplesmente para de andar. Nossa, Depois de vários exames no hospital, nada conclusivo, ela volta para casa, só que ela morava sozinha. Então a Simone a leva para o apartamento dela. Aí os dias seguintes, nossa, muito difíceis. A Dona Rosa não queria comer, não tomava remédio, não aceitava a enfermeira que contrataram, que situação. reclamava de dor quando iam dar banho, essas coisas. A Simone se sentindo totalmente impotente, vendo o sofrimento da mãe e, claro, o impacto na família dela também. Complicado. E para piorar, os irmãos. Nada. Nem ajuda física, nem financeira. Uma realidade bem triste, mas que acontece muito, né? Pois é, esse sentimento de impotência e a falta de preparo, né? Tanto do idoso quanto da família para lidar com essa dependência que chega de repente. Isso é muito comum. Sim, A entrada numa ILP, como a doutora Sara Sabadim menciona no artigo dela, uma das nossas fontes aqui, né? frequentemente. Aparece nesse momento de esgotamento. Ou depois de um evento traumático, assim, repentino. Hum, É um ponto de virada, uma separação, de certa forma, que dispara todo um processo complexo de adaptação. faz sentido. A Simone, mesmo com aquele pé atrás sobre a LPI, sabe? Aquele preconceito. Que muita gente tem, né? Exato. Mas no desespero, ela resolve visitar uma que uma amiga da família indicou. E a impressão foi boa. Lugar limpo, arejado, as cuidadoras pareceram carinhosas. Isso faz diferença. Tinha até um cão-terapeuta, um Golden Retriever, interagindo com os idosos. E o ponto crucial, podia visitar a qualquer hora. Isso deu uma segurança para ela. Fundamental. Aí a Simone conversou com a mãe, abriu o jogo, sabe? Apresentou as opções. Olha, mãe, ou fica em casa e aceita a enfermeira, ou vai temporariamente para essa ILPI. E tinha uma coincidência boa. Uma cuidadora que a Dona Rosa gostava, trabalhava lá. Olha só. E a escolha da mãe foi ir para a ILPI. É importante notar isso. A decisão pode ser do idoso, pode ser da família, às vezes é conjunta, e nem sempre todo mundo concorda, né? Imagino. A instituição tem que estar muito preparada para acolher essa diversidade de sentimentos, de histórias, a transparência, essa flexibilidade que a Simone sentiu na visita. Isso é essencial para construir confiança num momento tão vulnerável assim. E lá na ILPI, a Dona Rosa começou a melhorar. Aos poucos, mas começou. Voltou a comer, tomar os remédios, conversar um pouco. Que bom. A Simone recebia vídeos, fotos, via a mãe participando de umas atividades. E as visitas, né? Ela ia muito, o marido, a sogra, amigos. E isso foi fundamental para a Dona Rosa não se sentir, sei lá, abandonada. Claro. A Simone até relembra como a mãe era ativa antes, vaidosa, super independente, um coração enorme. É. Aí a gente vê a importância desse suporte contínuo da rede de apoio, né? Entrar na ILPI não é um ponto final na relação da família, de jeito nenhum. É uma reconfiguração. Boa palavra. E o artigo da doutora Sabadim ressalta isso também. A equipe da ILPI precisa entender que, às vezes, comportamentos que parecem difíceis da família ficar criticando, querendo controlar tudo, muitas vezes são só manifestação de dor, de medo, da dificuldade de se adaptar àquela nova realidade. É preciso um olhar profissional, sabe? Que vá além do rótulo. Entendi. Mas a história teve reviravoltas. Com a imobilidade, a saúde da Dona Rosa piorou. Apareceram feridas, teve pneumonia, herpes zoster,
Puxa vida. E aí veio a pandemia, março de 2020, Covid-19. Ah, sim, complicou tudo. As visitas ficaram distantes, com barreira física, acrílico, e parece que a mãe ficou mais apática com isso. Também começou a aparecer a demência senil. Foi muito duro para Simone, que sempre admirou a memória da mãe. Imagina o golpe. E perto do fim, a dona Rosa começou a falar muito dos pais dela, que já tinham falecido. A Simone interpretou como um sinal, uma despedida. É, são momentos muito O delicados. dia 15 de novembro de 2020, a dona Rosa pediu para voltar para casa. E a Simone decidiu que ia atender o desejo dela. Mas, no dia seguinte, antes de conseguir organizar tudo, ela recebeu a notícia. A mãe tinha falecido dormindo, sem sofrer, como ela pedia a Deus. Nossa, é. A pandemia trouxe desafios gigantescos, né? Intensificou demais o isolamento. E essa oscilação da Dona Rosa entre querer ficar e querer voltar para casa reflete muito a complexidade emocional do fim da vida, né? E a dificuldade de se adaptar a um ambiente que, por mais acolhedor que seja, não é o seu lar. Exato. A Simone ficou com aquela dúvida, né? Será que eu fiz o certo? Mas ela conclui que agiu por amor. Buscou o melhor para a mãe com os recursos, com o conhecimento que ela tinha na hora. Que é o que a gente pode fazer, né? Pois é. Ela ressalta muita gratidão pelas cuidadoras da ILPI, pela família, pelos amigos que deram apoio. E a mensagem final dela é forte. Ame seus pais, esteja presente, tome as decisões difíceis, mas com o coração. Lindo isso. É. Cruzando a história da Simone e da Dona Rosa, com essa perspectiva mais profissional sobre o acolhimento nas ILPIs, a gente vê o tamanho da carga, né? Emocional, prática, que envolve o cuidado na velhice. Uhum. Mostra como é importante ter empatia, comunicação, apoio mútuo entre as famílias e os profissionais. Com certeza. Fica muito claro que não tem resposta fácil, não tem fórmula mágica universal. Cada família, cada idoso vive um processo único, né? O essencial, me parece, é a intenção por trás das ações. É a busca contínua por um cuidado digno, humano, mesmo com todas as limitações que aparecem. E fica essa reflexão que a Simone deixou no final, né? O que realmente significa cuidar com amor quando a gente se depara com escolhas tão difíceis e com esse processo inevitável do envelhecimento e da despedida. Algo para a gente pensar. Exatamente. Algo para levar. Até a próxima!